Tem uma pergunta que eu queria que você respondesse com sinceridade. Se dezembro chegasse amanhã, você teria orgulho da pessoa que se tornou este ano? Não estou perguntando quanto dinheiro você ganhou, nem quantos livros leu. Estou perguntando da pessoa que você vê quando fica sozinho. Porque a verdade é que muita gente começou o ano acreditando que finalmente iria mudar. Mas sem perceber, passou os últimos meses repetindo os mesmos hábitos, as mesmas desculpas e os mesmos dias. E o mais assustador é que isso acontece de forma tão silenciosa que você só percebe quando o tempo já passou. Mas existe uma boa notícia. Ainda há uma versão sua que você nunca conheceu. E ela pode aparecer até dezembro. A única pergunta é, o que você precisa fazer hoje para que ela realmente exista? Existe uma coisa curiosa sobre o nosso cérebro. Ele foi criado para economizar energia. Por isso, sempre que consegue, ele transforma uma decisão em hábito, uma escolha em rotina, um comportamento em piloto automático. E isso é ótimo quando esse piloto está te levando para o lugar certo. O problema é que ele não sabe distinguir uma rotina boa de uma rotina ruim. Ele só pergunta uma coisa: isso é familiar? Se a resposta for sim, ele continua. Você acorda do mesmo jeito, pega o celular antes mesmo de sair da cama, reclama das mesmas coisas, evita aquela conversa difícil que está adiando há meses, promete que amanhã começa, e quando percebe, mais um dia terminou exatamente igual ao anterior. Durante muito tempo eu achei que isso acontecia porque me faltava disciplina, mas hoje eu vejo que não era isso. Eu simplesmente estava vivendo no automático. E talvez você também esteja, porque ninguém escolhe conscientemente repetir uma vida que o deixa frustrado. A maioria das pessoas apenas nunca percebe que entregou o volante para o hábito, e enquanto o piloto automático estiver dirigindo, o destino quase sempre será o mesmo. Agora pensa comigo, todo começo de ano parece igual. Você faz promessas, escreve metas, assiste vídeos de motivação, acredita que dessa vez vai ser diferente. Eu também já fiz isso. E talvez você tenha feito exatamente a mesma coisa. Só que existe uma armadilha escondida nisso tudo. Você tenta mudar o comportamento sem mudar a pessoa que acredita ser. Você decide acordar às 6 da manhã, mas lá no fundo continua repetindo para si mesmo: eu nunca fui uma pessoa disciplinada. Você tenta parar de procrastinar, mas continua acreditando que nasceu assim, que esse é o seu jeito. E enquanto sua identidade continua a mesma, qualquer mudança parece um esforço enorme. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Durante alguns dias você até consegue avançar, mas logo fica cansado e volta exatamente para onde estava. Talvez o problema nunca tenha sido falta de força de vontade. Talvez você só tenha passado tempo demais tentando construir uma vida nova, pensando como a pessoa antiga. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se a sua versão de dezembro pudesse entrar nessa sala agora, o que ela diria para você? Provavelmente ela não falaria sobre motivação, porque quem muda de verdade aprende uma coisa muito cedo. Motivação é uma visita. Ela aparece, fica algumas horas e vai embora. O que permanece é a identidade. Durante muito tempo, eu esperava sentir vontade para agir. Esperava aquele dia em que tudo faria sentido, em que eu acordaria cheio de energia. Esse dia nunca chegou e talvez ele também nunca chegue para você, porque clareza não aparece antes da caminhada. Ela aparece enquanto você caminha. A pessoa que você quer ser em dezembro não começou quando tudo ficou fácil. Ela começou no dia em que decidiu agir, mesmo sem sentir vontade. Essa talvez seja a maior diferença entre quem muda e quem passa mais um ano prometendo que vai mudar. Existe uma coisa que poucas pessoas percebem. Antes mesmo de você abrir a boca, o seu corpo já contou uma história sobre você. A forma como você anda, como olha para as pessoas, como senta, como entra em um ambiente. Tudo isso comunica alguma coisa, e o mais curioso é que muitas vezes essa linguagem começa dentro da sua própria rotina. Não é sobre ter o corpo perfeito, nunca foi. É sobre parar de tratar o próprio corpo como se ele fosse o último item da lista. Dormir melhor, beber mais água, fazer uma caminhada, se alimentar de um jeito que te dê energia. São escolhas tão simples que justamente por isso muita gente ignora. Mas deixa eu te contar uma coisa. Essas pequenas decisões repetidas durante 6 meses mudam muito mais do que o espelho. Elas mudam a forma como você se enxerga. E quando você muda a forma como se enxerga, o mundo também começa a responder de outra maneira. Agora eu quero que você olhe ao seu redor, não para mim. Olha para o lugar onde você vive. Talvez exista roupa acumulada. Talvez o celular esteja do seu lado enquanto você assiste a este vídeo. Talvez a primeira coisa que você faça ao acordar seja abrir uma rede social.
Parece que são pequenos detalhes, mas não são. Seu ambiente está treinando o seu cérebro todos os dias. Durante muito tempo, eu me culpava por não conseguir manter o foco, até perceber que eu estava tentando criar disciplina, vivendo em um ambiente que me convidava para a distração o tempo inteiro. E talvez esteja acontecendo exatamente isso com você. Você acredita que falta força de vontade, quando na verdade falta estrutura. Porque lutar contra um ambiente desorganizado todos os dias é como tentar remar contra a correnteza. Você até consegue por algum tempo, mas uma hora cansa. É por isso que pessoas disciplinadas nem sempre têm mais força que você. Muitas vezes, elas apenas construíram um ambiente que trabalha a favor delas, e isso muda absolutamente tudo. Existe um erro que eu vejo acontecer o tempo inteiro. E pra ser sincero, eu também já caí nessa armadilha. Eu achava que quanto mais conteúdo eu consumisse, mais preparado eu estaria. Então eu assistia vídeos sobre produtividade, depois mudava para investimentos, no outro dia estava aprendendo sobre comunicação. Na semana seguinte, já queria estudar marketing. No fim do mês, eu tinha aprendido um pouco de tudo, mas não tinha construído absolutamente nada. Talvez isso também esteja acontecendo com você. Você termina um vídeo inspirado, abre outro, depois outro, e tem a sensação de que está evoluindo, mas quando olha para a própria vida, tudo continua no mesmo lugar. Foi aí que eu entendi uma coisa que ninguém me contou. Consumir conhecimento dá a sensação de progresso. Construir uma habilidade gera progresso de verdade. São coisas completamente diferentes. Pensa em alguém que decide aprender uma única habilidade pelos próximos 6 meses. Pode ser comunicação, pode ser vendas, pode ser uma nova profissão, pode ser aprender um idioma. Não importa qual. O que importa é que essa pessoa para de correr atrás de tudo e começa a aprofundar uma única coisa. Ela aprende, aplica, erra, corrige, tenta de novo e repete esse ciclo tantas vezes que um dia aquilo deixa de ser um esforço, vira parte dela. Quando dezembro chegar, ela não vai ter apenas mais conhecimento, vai ter uma prova concreta de que mudou e isso ninguém tira dela. Agora eu quero tocar em um assunto que costuma incomodar, porque ele também já me incomodou, as pessoas ao seu redor. Calma, eu não vou dizer pra você cortar todo mundo da sua vida. A internet adora esse tipo de conselho. Se afasta de todo mundo, troca de amigos, pessoas negativas. Na prática, a vida não funciona assim, mas existe uma pergunta que mudou completamente a forma como eu passei a enxergar minhas relações. Como eu saio depois de conversar com essa pessoa? Parece simples, mas responde com sinceridade. Você termina aquela conversa com mais energia ou com a sensação de que alguém sugou toda a sua vontade de crescer? Você se sente mais confiante ou começa a duvidar de tudo o que queria fazer? Porque às vezes ninguém está te impedindo de mudar, mas também ninguém está te incentivando. E viver cercado de pessoas que normalizam a estagnação é como tentar correr carregando uma mochila cheia de pedras. Você até consegue andar, mas nunca na velocidade que poderia. Talvez você não precise abandonar ninguém. Talvez só precise passar mais tempo perto de pessoas que fazem você acreditar que crescer também é possível. Porque isso muda a forma como você enxerga o seu próprio futuro. Posso te fazer uma pergunta um pouco desconfortável? Imagina que nada mude depois deste vídeo. Nada. Você fecha o YouTube, continua sua rotina. Amanhã acorda igual. Na semana que vem também. Daqui a 3 meses, tudo continua igual. Quando dezembro chegar, como vai ser essa versão de você? Eu não estou tentando assustar você. Estou tentando ser honesto, porque eu já vivi isso. E talvez você também. A gente acredita que ainda tem muito tempo. Que segunda-feira começa, que mês que vem melhora, que depois das férias fica mais fácil. Só que o tempo não faz acordos com ninguém. Ele simplesmente passa. E quando você percebe, aquele plano virou mais uma lembrança. Mais uma promessa que ficou pelo caminho. O piloto automático não leva ninguém para um destino melhor. Ele apenas repete o último caminho conhecido. É por isso que tantas pessoas inteligentes continuam exatamente no mesmo lugar. Não falta inteligência, não falta capacidade, falta interromper um ciclo que já está funcionando sozinho. E ninguém faz isso esperando o momento perfeito. Porque o momento perfeito tem um péssimo hábito. Ele nunca chega. Talvez essa seja a frase mais importante deste vídeo. Os próximos 6 meses já começaram. Não começam na segunda-feira, nem no próximo mês, nem quando você estiver mais motivado. Eles começaram hoje, enquanto você me escuta. Enquanto decide o que vai fazer quando este vídeo terminar. E sabe o que mais me chama a atenção? Daqui a 6 meses, 2 pessoas podem olhar para trás. Uma vai dizer, ainda bem que comecei naquele dia. A outra vai repetir a mesma frase que talvez tenha repetido nos últimos anos. Eu podia ter
ter começado, a diferença entre elas dificilmente será talento, muito menos sorte. Vai ser o acúmulo de pequenas escolhas que quase ninguém valoriza. A caminhada feita mesmo sem vontade, a tarefa concluída mesmo sem motivação, a conversa difícil que finalmente aconteceu, o celular deixado de lado, o livro que saiu da estante, o treino que ninguém viu. É isso que transforma uma pessoa. Não existe uma grande mudança. Existem centenas de pequenas decisões silenciosas, e quando elas se acumulam, o resultado parece mágico, mas não é. É apenas consequência. Então, antes de procurar uma versão melhor de você no futuro, comece dando uma razão para que ela exista, porque dezembro não está tão longe quanto parece. E a pessoa que você vai encontrar quando chegar lá está sendo construída pelas escolhas que você faz hoje. Existe uma mentira que prende muita gente no mesmo lugar. A ideia de que um dia você vai acordar cheio de motivação, disposto a mudar completamente de vida, como se de repente tudo fosse ficar fácil. Eu também já esperei por esse dia. Achei que primeiro precisava sentir vontade, para depois agir, mas descobri que acontece exatamente o contrário. A vontade quase sempre aparece depois que você começa. É a ação que cria motivação, não o contrário. E talvez seja por isso que tanta gente chega ao fim do ano frustrada. Não porque não tinha capacidade, mas porque passou meses esperando sentir alguma coisa antes de dar o primeiro passo. Enquanto isso, os dias foram passando em silêncio, e cada dia parecia pequeno demais para fazer diferença. Só que 6 meses nunca são feitos de um único dia. São feitos de centenas de pequenas escolhas que quase ninguém percebe. É por isso que existe uma versão sua, esperando em dezembro. Ela não vai surgir por sorte, nem porque você assistiu a este vídeo. Ela vai existir apenas se, quando este vídeo terminar, você decidir fazer hoje aquilo que vem adiando há semanas, ou talvez há anos. Não precisa mudar toda a sua vida. É por isso que existe uma versão sua esperando em dezembro. Ela não vai surgir por sorte, nem porque você assistiu a este vídeo. Ela vai existir apenas quando você decidir fazer hoje aquilo que vem adiando há semanas, ou talvez há anos. Não precisa mudar toda a sua vida. Comece por uma decisão, uma única decisão, porque identidade não muda em um grande momento. Ela muda toda vez que você cumpre uma promessa feita para si mesmo. E quando dezembro chegar, você vai descobrir que aquela pessoa que parecia tão distante foi construída em silêncio, uma escolha de cada vez. Agora eu quero saber de você, qual é a única decisão que você vai tomar ainda hoje para que a sua versão de dezembro tenha orgulho da pessoa que você foi? Escreve aqui nos comentários, eu faço questão de ler. Se este vídeo fez sentido para você, deixa o seu like e se inscreve no Respeito Silencioso. Isso ajuda o canal a levar essa mensagem para mais pessoas. E antes de ir embora, eu quero recomendar o próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou mostrar como esse padrão funciona e principalmente como quebrá-lo antes que ele continue controlando a sua vida. E antes de ir embora, eu quero recomendar o próximo vídeo. Eu vou mostrar como esse padrão funciona e principalmente como quebrá-lo antes que ele continue controlando a sua vida.